Amados telespectadores do programa EBD Jovem, eu sou o pastor Fábio Henrique da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD Jovem, um programa que se destina ao estudo das lições bíblicas da classe de jovens da Assembleia de Deus, da Escola Dominical da Assembleia de Deus. E hoje estamos aqui para iniciar mais uma lição em um novo trimestre, o primeiro trimestre do ano de 2019. Desde já, queremos desejar a todos os nossos telespectadores um bom ano letivo na Escola Bíblica Dominical. Vamos estudar nesse primeiro trimestre o livro de Números. Nós temos aqui uma lição rumo à terra prometida, a peregrinação do povo de Deus no deserto, no livro de Números. Então, ao longo desse trimestre, 13 lições a respeito, tiradas do livro de Números. O comentarista deste trimestre é o pastor Reinaldo Odilo, da Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, em Natal, e ele é o comentarista deste trimestre. Queremos indicar para os nossos telespectadores a aquisição do livro de apoio deste trimestre, Rumo à Terra Prometida, a peregrinação do povo de Deus no deserto, no livro de Números, na CPAD. Então, meus irmãos, hoje a lição de número 1, vamos estudar uma introdução geral. O programa EBD Jovem está apenas começando. Fique conosco. Muito bem, meus irmãos e irmãs, estamos aqui para estudar hoje a lição de número 1 deste trimestre, que tem como título o livro de Números, Caminhando com Deus no Deserto. O texto do dia se encontra em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, que diz assim: Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. E a síntese da nossa lição afirma: a peregrinação dos hebreus pelo deserto, rumo a Canaã, por aproximadamente 40 anos, revela lições importantes para a igreja da atualidade. Então, nós vamos, nesta lição de hoje, estudar essa visão panorâmica a respeito do livro de Números, no tópico 1, geral no livro de Números, o tópico 2, as experiências no deserto, e o tópico 3, Cristo no deserto. Números é o terceiro livro do Pentateuco. O Pentateuco é um conjunto de 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E esse livro, o livro de Números, os eventos narrados no livro de Números, eles aconteceram durante o período de caminhada do povo de Deus no deserto, depois que levantaram acampamento ali na península do Sinai e começaram a caminhar em direção à terra prometida por um período de aproximadamente 38 anos e meio. São os fatos narrados no livro de Números, porque 1 ano e meio é o período dos fatos narrados em Êxodo e Levítico. E o nome deste livro, chamado de Números, foi atribuído à Septuaginta. Quando houve a tradução da Bíblia hebraica para o grego, a chamada Septuaginta, então denominou-se o livro de Números, em alusão ao capítulo 1, versículo 1, onde tem esse nome, Números, faz alusão aos dois recenseamentos que aconteceu, que estão registrados no livro de Números. Mas na Bíblia hebraica, o nome dele é No Deserto, em alusão a Números capítulo 1, versículo 1. Então, nas nossas Bíblias que nós usamos hoje em dia, nós utilizamos a nomenclatura dada pela Septuaginta, chamada de Números. E a maioria dos fatos narrados nesse livro aconteceram no deserto. Alguns, conforme o tópico 1.2 da nossa lição, alguns eruditos, estudiosos, atribuem que o livro de Números poderia ser chamado de Peregrinação no Deserto, Livro das Caminhadas, Livro das Murmurações, Livro do Deserto.
porque narra histórias da caminhada do povo de Deus no deserto. O autor do livro de Números é Moisés. Ele escreveu esse livro por volta do ano 1440 a 1400 antes de Cristo. É o período atribuído para a escrita desse número. E a narrativa de Números traz lições importantes, objetivas para todos nós. Eu sei que é uma parte do Antigo Testamento e que fala, é um livro que narra histórias que aconteceram, são narrativas que aconteceram historicamente com o povo de Israel no deserto, mas que tem lições para nós hoje. O versículo 6 do nosso texto bíblico aqui em classe diz: "E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram." Aqui no capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo narra os acontecimentos do livro de Números e diz que essas coisas foram escritas como figura para aviso nosso. Versículo 11, 1 Coríntios 10 e 11 diz: "Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso." Então, temos muito o que aprender, temos muitas lições para aprender para nós hoje no século 21, no livro de Números. Eu tenho certeza que durante todo este trimestre vamos aprender muita coisa. O tópico 1.3 fala da relevância contemporânea do livro de Números, porque, por um lado, esse livro ele mostra, traz a dureza de coração do povo de Israel, um povo composto de ex-escravos escolhidos para se tornarem príncipes, os quais morreram no deserto, e, de outro lado, também mostra a longanimidade e o amor de um Deus santo e justo, que diariamente alimentava, cuidava, instruía, protegia e guiava pessoas que, mesmo assim, dia após dia, se tornavam ainda mais obstinadas, desobedientes, rebeldes, incrédulas e ingratas. Então, mostra essa relação do Deus Santo, amoroso, com esse povo rebelde, pecador, mas um povo amado por Deus, que Deus cuidava, que Deus orientava e guiava. Então, temos muitas coisas, muitas lições espirituais a serem aprendidas e aplicadas nas nossas vidas, hoje, em pleno século 21. O livro de Números, ele constitui-se em um verdadeiro tratado a respeito do relacionamento entre Deus e o seu povo. É muito importante. O cristianismo é uma religião de relacionamento. A nossa fé é numa pessoa, é na pessoa de Jesus Cristo, e tudo está baseado no nosso relacionamento com Ele. Ser crente é ter relação pessoal com Deus. E nós vemos que durante aquele tempo de caminhada do povo de Israel no deserto, vimos como aquele povo se relacionou com Deus e vimos como Deus se relacionou com aquele povo, e nós podemos aprender lições deste relacionamento. Por um lado, aprendemos que Deus, ele é fiel, é santo, é perfeito, não faz nada errado e se relaciona com o seu povo de acordo com seus princípios de justiça, de santidade, de amor, de longanimidade. Por outro lado, nós vemos também que o povo de Israel é pecador, falho, e se relacionou com Deus, o relacionamento de Israel com Deus, cheio de altos e baixos, cheio de problemas, porque o povo muitas vezes entrava pelo caminho da incredulidade, da rebeldia. Tanto é que aquela geração que saiu do Egito, adulta, que tinha de 20 anos para cima, nenhum entrou na terra prometida, a não ser Josué e Calebe, por causa da incredulidade deles. Eles não acreditaram em Deus, não confiaram no Senhor, e inflamou o povo também a uma incredulidade generalizada. Então, temos muito o que aprender com essas experiências do povo de Deus no deserto. Muito bem, chegamos ao final do primeiro bloco do nosso programa de hoje. Fique conosco, daqui a pouco, já retornaremos para continuar o comentário da nossa lição.
Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, estamos de volta com o programa EBD Jovem, o programa que estuda as lições bíblicas, da classe de jovens da Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus no Brasil. Eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, e você está no programa EBD Jovem. Estamos neste trimestre, primeiro trimestre do ano de 2019, estudando o livro de Números, uma nova lição, uma nova revista, rumo à terra prometida, a peregrinação do povo de Deus no deserto, no livro de Números. Então já estudamos o primeiro bloco da nossa lição, o tópico 1 da nossa lição, onde a gente trouxe aqui uma visão panorâmica do livro de Números e mostrando a relevância contemporânea deste livro. No tópico 2 da nossa lição, é o tópico denominado As Experiências no Deserto. Vamos aprender agora aqui no tópico 2 da nossa lição, que as experiências vivenciadas pelo povo de Deus no deserto são experiências que marcaram a vida deles, daquela nação, daquele povo, e também experiências que servem para nós, para nos ensinar várias lições, porque o deserto é lugar de caminhada, o deserto é lugar de treinamento, o deserto é lugar de milagres. No tópico 2.1 da nossa lição, diz que o deserto é lugar de caminhada. É lugar de caminhada, porque o deserto é um lugar muito inóspito. O deserto é um lugar de muitas adversidades, é uma terra habitada. Um dos vários significados da palavra deserto significa terra inabitada. Ninguém quer viver e morar no deserto, evita-se o máximo, porque é um lugar de muita dificuldade, de falta de água, de falta de pão, de falta de alimento. Então, o deserto não é um lugar de moradia, mas é um lugar de caminhada, é um lugar de passagem, é um lugar de transição. E muitas vezes, para você sair de um lugar e chegar a outro, você às vezes tem que passar pelo deserto. Então Deus mostrou aos hebreus que, ao conduzi-los até a Canaã, guiou-os por um grande e terrível deserto de serpentes ardentes, ou seja, de cobras venenosas, escorpiões e terra seca em que não havia água, conforme Deuteronômio 8,15. Diz o texto sagrado, Deuteronômio 8,15, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal. Então, o deserto realmente é um lugar difícil, é um lugar de adversidades. Aqui em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então foi uma caminhada, é um lugar de caminhada, é um lugar de peregrinação, que leva um certo tempo, mas que é necessário para o aprofundamento do relacionamento com o Senhor. O deserto, conforme diz o tópico 2.2 da nossa lição, também é um lugar de treinamento. Um lugar de treinamento. Aqui no Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz aqui o texto, que Deus guiou eles pelo deserto para provar eles, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então foi um lugar de caminhada, de provação. E a caminhada pelo deserto sacudiu as estruturas morais e psicológicas dos hebreus, sendo que ali foi revelado o caráter deles, desnudadas as intolerâncias, exposta à espiritualidade. Então, muitas vezes a gente não conhece bem a nós mesmos. Deus nos conhece plenamente. Deus já sabe o que está no nosso coração, mas nós não sabemos. Mas quando a gente enfrenta
chega uma adversidade, quando a gente passa por um deserto, aí nós vamos colocar para fora aquilo que está no nosso coração, né? Então, é um lugar de treinamento. Jesus também, antes de começar o seu ministério, ele também passou pelo deserto, foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, e todos nós, ninguém está livre de passar um período de caminhada pelo deserto da vida, né, para o nosso treinamento, para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa aprovação. Moisés também, antes de liderar o povo de Israel, ele passou 40 anos no deserto, sendo pastor de ovelhas, trabalhando com seu sogro Jetro. Então, se os indivíduos, né, se nós nunca formos testados em condições de estresse, de adversidade, nós não estaremos preparados. Inclusive, a Bíblia fala em relação aos diáconos, né? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, diz: e também estes sejam primeiro provados, e depois sirvam se forem irrepreensíveis. Então, há uma necessidade da gente passar por essa escola, por esse teste, por esta provação, para que, uma vez aprovado, a gente possa estar habilitado a servir. Então, isso faz parte da escola de treinamento ministerial do Senhor. O deserto também é um lugar de milagres, não é só um lugar de provação. É importante a gente entender isso, que as provações de Deus na nossa vida, elas não servem, elas não têm o objetivo de nos destruir, muito pelo contrário, é de nos aperfeiçoar, de nos treinar, mas também de mostrar que Deus não nos abandona e Ele sempre está conosco, Ele cuida de nós e faz milagres. Deuteronômio 8:4 diz: nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos, porque Deus sustentou sobrenaturalmente o povo dele ali no deserto. No versículo 15, né, diz que Deus guiou ele, né, por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura, em que não havia água, e tirou água de ti da rocha do Seixal. Então, Deus tirou água lá no deserto, Deus tirou água de onde não existia. Ele fez milagres, né? De forma sobrenatural. Deus interveio naquela situação para poder dar vitória ao seu povo. O salmista, no Salmo 23, diz que Deus prepara para nós uma mesa perante os nossos inimigos no deserto, uma mesa no deserto. Então, quando Deus está conosco, quando estamos no centro da vontade de Deus, Deus nos acompanha, Deus nos provém todas as nossas necessidades e Ele não nos deixa só. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o deserto é um lugar de caminhada, a caminhada ela tem um tempo para ser concluída, ela não é a vida toda, ela vai chegar ao seu destino, mas enquanto isso, nós vamos sendo treinados, vamos sendo aperfeiçoados o nosso relacionamento com Deus e Deus vai fazendo milagres em nossa vida. Muito bem, chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Vamos fazer mais um intervalo e já já a gente retorna para o terceiro e último bloco. Fique conosco. Amados telespectadores do programa EBD Jovem, estamos de volta com o terceiro e último bloco da nossa lição de hoje, do nosso programa de hoje. Estamos estudando a lição de número 1 deste primeiro trimestre do ano de 2019, uma lição que tem como título o Livro de Números, Caminhando com Deus no Deserto. É uma lição que fala de uma visão panorâmica do livro de Números e mostra que as experiências no deserto, elas servem, né, para nos ajudar, para nos treinar, para aperfeiçoar e aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E Deus também cuida de nós no deserto. Ele até mesmo faz milagres para cumprir o seu propósito na nossa vida. E assim como Cristo também foi provado no deserto antes de iniciar o seu ministério, nós também somos provados, né, para assim
aperfeiçoar a nossa comunhão com Deus, a nossa maturidade espiritual e estarmos mais preparados, termos mais estrutura para desempenhar o nosso serviço, o nosso ministério. No tópico 3 da nossa lição, Cristo no deserto. A constatação mais confortante de toda a travessia de décadas pelo deserto é a de que Jesus estava ali, com os hebreus em todo o tempo. Então, isso é importante. No versículo 4 da nossa leitura bíblica, aqui do texto bíblico, que é 1 Coríntios 10:4, diz: E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, essa pedra espiritual que seguia o povo de Deus no deserto, essa pedra era Cristo. E aqui tem uma aplicação muito boa, muito importante para nós sabermos que Jesus está conosco. Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei no meio deles. E Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Deus, Ele está conosco. Não importa se a gente esteja passando pelas águas, pela terra seca, pelo deserto, pelo fogo, aonde quer que a gente andar, Deus não nos abandona. Às vezes, a gente acha que Deus só está conosco quando a gente está passando por um vale fértil, quando a gente está passando por um momento de prosperidade, de muita bonança, mas também Deus está conosco no deserto. Não é porque estamos em uma condição de muito desafio, de muita provação, que Deus se afastou de nós, não. Muito pelo contrário. Nesses momentos, Deus sempre está conosco. E no deserto, como é um lugar de falta de pão, como é um lugar de falta de alimento, de escassez de alimento, Deus não deixou aquele povo morrer de fome no deserto. Deus proveu para eles as suas necessidades. E Deus mandou para ele o maná do céu. Caía milagrosamente, todos os dias caía literalmente do céu o maná, que era um alimento que Deus providenciou para nutrir e para alimentar aquele povo. E, inicialmente, o povo aceitou aquela provisão diária de comida, mas depois, infelizmente, o povo começou a murmurar e o povo começou a sentir fastio daquele pão, do maná, e não tinha mais vontade de comer. Inclusive, começaram até a criticar e chamar o maná de pão vil. Eles não aguentavam mais o alimento que Deus estava dando a ele, que o melhor alimento é o alimento de Deus. Eles ficaram com saudade das comidas do Egito. E Jesus, em João, no capítulo 6, versículo 48 a 51, Jesus se identifica como o pão da vida, como o maná que desceu do céu, e ele se identificou com esse maná que alimentou os israelitas. E assim como aquele povo no deserto criou fastio do alimento que Deus mandava para eles, muitas pessoas hoje em dia que se dizem cristãs também estão com fastio da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é pão para alimentar a nossa alma. E muitos desprezam e ridicularizam a bendita palavra de Deus e preferem, ao invés de se alimentar da Bíblia, se alimentar dos pratos da culinária velha do Egito, cheios de tempero que fazem mal. Querem comer comidas que não alimentam de verdade. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículo 3, Paulo previu que virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, nesses últimos tempos que estamos vivendo aqui na Terra, muitos cristãos não suportam mais a sã doutrina e querem apenas ouvir aquilo que lhes agrada. Durante o deserto, devido à murmuração do povo, devido ao pecado do povo, Deus permitiu uma praga de cobras venenosas que
picaram, né, peçonhentas, né, que picaram, que morderam o povo, e muita gente morreu, e Moisés orou a Deus e pediu que Deus desse livramento ao povo, e Deus orientou Moisés: Moisés, faça aí uma cobra de metal, uma serpente de bronze, pendura ela num madeiro, em um mastro e numa estaca, e diga ao povo que qualquer pessoa que foi picada pela serpente venenosa, se olhar para aquela serpente de bronze, de metal, ela vai ficar curada. E assim Moisés fez, e quem acreditou nessa palavra, de quem teve fé, foi curado. E Jesus, em João capítulo 3, versículo 14, ele faz um comparativo aqui, mostrando que aquela serpente simbolizava o ato de Moisés colocar aquela serpente naquele madeiro, simbolizava o sacrifício de Jesus. Então Jesus disse em João 3,14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mostra a importância de olhar para Jesus, Inclusive, Hebreus 12:2 diz que devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, Jesus estava no deserto, Jesus era aquela pedra espiritual, né, que seguia eles, Jesus era representado também por aquele maná que diariamente alimentava aquele povo. Jesus é o maná do céu, é o pão, o verdadeiro pão vivo que desce do céu. E assim como lá no deserto, o povo, quando olhava para aquela serpente pendurada no madeiro e era curada daquela cobra venenosa, também todos nós, pecadores, ao olhar para Cristo na cruz do Calvário, também somos curados da chaga do pecado. Muito bem, meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta primeira lição deste trimestre, a lição de número 1. Deus abençoe você. Frequente a Escola Bíblica Dominical, se matricule lá na sua classe e teremos um trimestre muito abençoado estudando o livro de Números. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.